Nos próximos capítulos da novela Cara e Coragem, Léo e Regina vão incriminar Gustavo pelo que aconteceu com a Clarice e vão fazer com que ele seja preso. Os dois vão comemorar muito, só que nem imaginam o que está para acontecer. Isso porque a Clarice vai despertar do coma, vai inocentar Gustavo e vai se vingar desses vilões. Tudo poderá acontecer quando Danilo encontrar Regina e Leonardo e avisar. Pronto, já está tudo certo. Eu implantei as provas falsas nas coisas do Gustavo. A polícia já está na cola dele por causa daquele tal de Ítalo. Regina pergunta. Então quer dizer que não falta muito para expedirem um mandado contra ele? Danilo responde. É exatamente isso. O Gustavo ter se tornado um suspeito foi a melhor coisa que nos aconteceu. Leonardo fala. Não sei. Eu já disse que não estou confortável com essa situação. Colocar no Gustavo a culpa pelo que aconteceu com a minha irmã, só porque eles tinham um caso. O Gustavo é como se fosse da família. É complicado ele levar a culpa por algo que a gente fez. Danilo interrompe na mesma hora e pede. Presta atenção porque eu já falei. Nós temos que aproveitar essa oportunidade única. Nós só estamos confirmando a suspeita da polícia. Assim eles saem da nossa cola e não vamos levantar nenhuma suspeita. Além do mais, a Clarice nem está mais viva para confirmar quem acabou com ela. Mas o que o vilão não imagina é que em alguns instantes, Clarice poderá despertar e desmascarar os verdadeiros culpados em grande estilo. Enquanto isso, na delegacia, Marcela se aproxima de Paulo e avisa. O juiz concedeu o pedido de prisão preventiva contra o Gustavo. Eu estou indo agora mesmo atrás dele efetuar a prisão e quero que você venha comigo. Paulo responde. Eu estive pensando um pouco aqui, Marcela. Você não tá achando essa história do Gustavo um pouco esquisita? O jeito que essas provas foram colhidas dá a impressão de que elas foram implantadas. Vai que isso tudo é uma armadilha para prender a pessoa errada. Marcela responde. A gente vai continuar investigando. Mas por enquanto o Gustavo é o nosso principal suspeito, e com risco de fuga ainda. Foi exatamente por isso que eu fiz o pedido de prisão preventiva. Agora vamos logo, porque eu preciso que você vá comigo. Paulo concorda com a delegada e, acompanhado dela, vai atrás de Gustavo para efetuar a prisão do suspeito. Em outro canto, Luana continua cuidando de Clarice, quando de repente escuta a empresária sussurrar. Luana. A secretária arregala os olhos na mesma hora e pergunta. Clarice, você me chamou, Clarice? Luana pega nas mãos dela e pede. Se você está me ouvindo, aperta minha mão. Clarice aperta as mãos da amiga com força. Luana se emociona com a cena e quase chora. Você está voltando, Clarice. Meu Deus do céu, você está voltando. Na televisão, começa a passar uma notícia sobre Clarice Guzmão. Luana aumenta o volume e escuta a repórter dizer. Acaba de ser preso o empresário Gustavo, que está sendo apontado como o principal suspeito pelo falecimento da empresária Clarice Guzmão. Foram encontradas provas de que Gustavo e Clarice tinham um caso. Por hora, ele vai aguardar na delegacia, até sair a decisão do juiz, se deve ou não ser encaminhado para um presídio de segurança máxima. Luana entra em choque com a reportagem, arregala os olhos e diz. Meu Deus do céu, Clarice. Você conseguiu ouvir isso? Eles estão acusando o Gustavo de ter acabado com você. Foi ele, minha amiga. Foi ele. De repente, Clarice começa a se remexer na cama, até que abre os olhos.
Luana toma um susto maior ainda e pergunta: Clarice! Você voltou, Clarice! Na coragem.com, Rico chora ao lado de Patty e Moa. Eu não posso acreditar que o meu pai tenha feito uma coisa dessas. Eu já não acreditava que ele tinha um caso com a Clarice, mas acabar com ela? Não, isso não. O meu pai nunca faria uma coisa dessas. Ele não é o culpado. Patty tenta acalmar o seu colega e diz: Pode chorar, Rico. Chora o tanto que for necessário. A gente vai continuar investigando. Em meio às lágrimas, Rico diz: Alguém tá armando pra cima do meu pai. Eu tenho quase certeza disso, gente. Vocês não podem acreditar que ele fez aquilo com a Clarice. Moa diz: É como a Patty falou, Rico. Nós vamos continuar investigando. E o verdadeiro culpado por isso vai aparecer. Confia. Rico tenta engolir o choro e fala: Eu vou dar uma volta. Eu preciso respirar um pouco de ar fresco e pensar. Rico sai andando e quando fica sozinho com Patty, Moa comenta: Isso tá muito esquisito. Patty fala: Eu concordo com você, Moa. Foi tudo tão rápido. Coitado do Rico. Mas eu não sei se o pai dele é realmente culpado. Alguma coisa dentro de mim diz que ele não é. Moa avisa: Pois é, eu estou com essa mesma sensação. Na SG, Danilo aparece com uma garrafa de champanhe, se encontra com Leonardo e Regina e pergunta: Vocês já receberam a boa notícia hoje? Com um sorriso de orelha a orelha, Regina responde: Acabamos de assistir a reportagem. O Gustavo foi realmente preso. Danilo comenta: Pois é, eu disse que não tinha como nosso plano dar errado. Vocês viram só? Agora a barra está limpa para o nosso lado. Leonardo os observa e pergunta: E agora? O que a gente faz? Como vai ser? Danilo responde: Agora a gente vai comemorar que não tem mais nenhuma investigação no nosso pé. Foi exatamente por isso que eu trouxe uma garrafa cara daquelas. Do jeito que a gente merece. Cínica, Regina sugere: Então vamos brindar a prisão do Gustavo. A justiça finalmente foi feita. Os três vilões tiram sarro e fazem o brinde. Momentos se passam e, desesperada, Luana telefona para o médico e avisa: Doutor, tem como o senhor vir aqui o mais rápido que pode? Aconteceu uma coisa inesperada. A Clarice acordou. Doutor, eu não sei como, mas ela se lembra de tudo. Ela conversou, se mexeu, normal. Parece um milagre. O senhor precisa vir aqui porque ela tá querendo sair de casa e contar pra polícia o que aconteceu com ela. Luana termina de conversar com o médico, desliga o telefone e diz: Você acabou de acordar, minha amiga. É melhor esperar um pouco pra se mexer. Sem imaginar que sua filha está viva e acordada, Marta vai até a casa de Teca para fazer uma visita à amiga. Com o coração em pedaços de tanto sofrer, Teca chora ao lado de Marta. É horrível a sensação de ter passado anos da sua vida, casada com uma pessoa que você nem sabe quem é. Meu Deus do céu, o Gustavo acabou com a vida da Clarice. Nunca que eu poderia imaginar uma coisa dessas. Marta tenta consolar a amiga e comenta: Pois é, eu nunca poderia imaginar que a Clarice teria um caso com o Gustavo. Teca diz: A justiça vai ser feita, minha amiga. O Gustavo já está pagando pelo que ele fez. Dias se passam e Gustavo continua preso, acusado de algo que não fez. Ítalo decide ir até a delegacia e quando chega, dá de cara com a própria Clarice Guzmão. Confuso, o rapaz pergunta: Anita, o que você está fazendo aqui na delegacia? Clarice olha no fundo dos olhos dele e responde: Eu não sou a Anita.
Nesse momento, a ficha de Ítalo cai. O segurança entra em choque, começa a passar mal e fala: Não é possível uma coisa dessas. Não tem como isso ser verdade. Clarice. É você, Clarice. Você está viva. Clarice responde: Agora eu estou, mas foi por pouco. Eu passei um tempo em coma. Ítalo, eu vim aqui contar a verdade para todo mundo. Ítalo pergunta: Você se lembra do que aconteceu naquela noite? Do que fizeram com você? Clarice responde: Mesmo em coma, eu nunca me esqueci. Eu vou contar para a polícia agora mesmo o que aconteceu. Ítalo continua em choque. Instantes depois, Leonardo, Ítalo e Regina se encontram na sala da presidência. Marta aparece e questiona: Danilo, o que você está fazendo aqui? Danilo responde: Eu vim ter uma conversa com o Leonardo e a Regina, mas eu já estou de saída. De repente, a delegada Marcela aparece e avisa: O único lugar que você vai, Danilo, vai ser pra cadeia. Você e os seus capangas. Todos no local ficam confusos e Marta pergunta: Delegada, o que está acontecendo aqui? Marcela responde: Dona Marta, o seu filho, a namorada dele e o Danilo estão sendo presos, acusados de tentarem acabar com a vida da sua filha, Clarice Guzmão. Os vilões começam a se encarar e Regina comenta: Eu acho que está havendo algum engano aqui, delegada. De repente, Clarice aparece no local e fala: Não está havendo engano nenhum. Eu mesma contei tudo o que aconteceu naquela noite. Assim que Clarice aparece, todos no local entram em pânico. Marta sente uma pontada muito forte em seu coração e fala: Acho que eu tô passando mal. Eu tô vendo coisa. Paralisado por conta do susto, Leonardo comenta: Eu também estou vendo coisa. Regina começa a gaguejar e pergunta: Mas como assim? Não pode ser, meu Deus do céu. É impossível uma coisa dessas. Marcela diz: A Clarice passou meses em coma depois do que vocês três tentaram fazer com ela. Marta corre, abraça a empresária com força e pergunta enquanto chora: Clarice, é você mesma, minha filha? Meu Deus do céu, é você? Clarice abraça sua mãe com força. As duas choram juntas e ela responde: Sou eu, mãe. Eu sobrevivi ao que o Leonardo tentou fazer comigo. Diante da situação, Danilo percebe que está sem saída e tenta fugir, mas Paulo o impede na mesma hora e coloca algemas nele. Sem entender nada, Marta pergunta: O que a delegada está dizendo, minha filha? Clarice responde: Foi isso mesmo que a senhora ouviu, mãe. O Leonardo, a Regina e o Danilo tentaram acabar comigo por causa da fórmula e da presidência da empresa. Eles pensaram que conseguiram dar um fim em mim quando me jogaram naquele lago. Mas eu fui mais esperta do que eles, mãe. Leonardo grita: É mentira! Ele está inventando isso para me ferrar! Com ódio nos olhos, Marta se aproxima de Leonardo e fala: Se tem um mentiroso em nossa família, Léo, esse mentiroso é você e sua namorada. Marta começa a dar uma surra em seu filho. Regina também tenta fugir, mas Marcela a impede. Os três vilões são presos e Gustavo é inocentado de todas as acusações. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber outros vídeos da novela.